aquele pecado que foi tratado como pequeno, aceitável ou até mesmo inofensivo, ele nunca permanece pequeno. Ele se instala em silêncio, cria raízes profundas no coração. E quando tu percebe, já não é mais uma prática ocasional. Tornou-se senhor da tua vida. Tu pode até acreditar que tem controle sobre certos hábitos, pensamentos ou comportamentos. Mas lá em Romanos capítulo 6 revela uma verdade espiritual extremamente séria. Aquilo a que tu se entrega se torna seu mestre. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo. O pecado que tu normalizou já te dominou. O pecado que tu normalizou pode já estar governando áreas profundas da tua vida, enfraquecendo a tua comunhão com Deus, escurecendo a sua consciência e roubando a sua sensibilidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele confronta essa realidade de maneira poderosa quando pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E a sua resposta vem como um golpe direto: de maneira nenhuma. Essa declaração destrói uma das maiores ilusões espirituais dos nossos dias. A falsa ideia de que alguém pode viver deliberadamente no pecado e ainda manter uma vida saudável com Deus. A graça não nos foi dada como uma permissão para continuar na escravidão. A graça foi nos dada com poder para viver em liberdade. Muitos não estão presos por querer abandonar a Deus. Estão presos porque aprenderam a conviver com pecados específicos. Uma mentira aqui, um vício escondido ali, desejos alimentados em segredo, práticas que antes geravam culpa, mas agora parecem normais. E é justamente aí que mora o perigo, porque o pecado nunca deseja coexistir pacificamente. Ele deseja dominar. O que começou como tolerância pode facilmente se transformar em escravidão espiritual. Lá em Romanos 6 ensina que em Cristo o velho homem foi crucificado para que o corpo dominado pelo pecado seja destruído. Isso significa que por meio de Jesus tu não foi chamado para viver escravizado pelos desejos da carne. Tu foi chamado para viver em novidade de vida. Mas essa liberdade exige posicionamento. Não basta apenas conhecer a verdade. É necessário rejeitar diariamente aquilo que antes governava a tua vida. Santidade não acontece por acidente. Ela exige rendição contínua. Paulo declara: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Essa verdade é extremamente séria. Cada concessão cria correntes. Cada prática repetida fortalece cadeias. Cada pecado tolerado constrói domínio. O pecado, ele nunca é uma escolha isolada. Ele sempre tentará se tornar governo. Talvez tu tenha chamado de fraqueza aquilo que Deus chama de escravidão. Talvez tu tenha tratado como traço de personalidade aquilo que, na verdade, está destruindo a tua alma em silêncio. Quando o pecado deixa de produzir arrependimento, isso não significa liberdade. Significa endurecimento. O coração se acostuma, a consciência se enfraquece, a sensibilidade espiritual diminui e aquilo que antes parecia grave passa a parecer comum. Mas há esperança. Em Romanos capítulo 6, não apresenta apenas confronto, apresenta libertação. Em Cristo tu pode morrer para o pecado e viver para Deus. E isso significa romper acordos ocultos, abandonar justificativas, renunciar racionalizações e reconhecer que nenhum pecado é pequeno demais para ser tolerado quando se busca santidade. A verdadeira liberdade começa quando tu para de negociar com aquilo que Jesus morreu para destruir.
Deus, ele não te chamou para administrar correntes. Te chamou para viver livre. A cruz não foi apenas para perdoar pecados, foi para quebrar o seu domínio. Tu não precisa continuar servindo aquilo que Cristo já venceu. Hoje é dia de exame espiritual. Existe algum pecado que para ti se tornou aceitável? Algum hábito que antes feria a tua consciência, mas agora parece normal? Alguma área da tua vida onde a obediência foi substituída por acomodação? O Espírito Santo não está te chamando para condenação, está te chamando para arrependimento, para a libertação, para a vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa continua sendo a decisão de cada alma: servir ao pecado que destrói ou se render ao Senhor que transforma. Não normalize aquilo que pode destruir a sua intimidade com Deus. O pecado tolerado pode se tornar tirano, mas Cristo continua sendo libertador. Escolha hoje mais uma vez a santidade. Quebre alianças com o pecado oculto. Renuncie àquilo que parecia inofensivo. Volte-se completamente ao Senhor. Porque quem foi liberto com Cristo não foi chamado para viver acorrentado, mas para andar em novidade de vida. E nunca se esqueça: Deus, ele não apenas perdoa o arrependido, ele restaura, transforma, fortalece e sustenta aquele que decide se submeter ao seu senhorio. A verdadeira paz não é adaptar o pecado à tua rotina. Está em entregar totalmente a tua alma ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único capaz de te salvar. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.